Fala para o teu irmão, para o teu marido, para a tua esposa assim: tem coisa que a gente não pode quebrar. Não pode quebrar. Talvez você está aqui e ainda não é marido, não é esposa, mas já vai acostumando com isso. Tem coisa que não pode quebrar. Tem coisa que é para sempre. Amém? Pode sentar. Nós vamos começar esse culto. E vai ser um culto diferente mesmo. Nós vamos hoje falar muito sobre o que atrapalha um casamento. O que atrapalha um casamento, irmãos? O que pode influenciar negativamente o seu relacionamento? Eu separei algumas coisas para poder, junto com você, a gente ler, entender e aceitar. Eu vou falar coisas aqui que talvez eu fale assim: não, pastor, isso é um absurdo, mas está escrito na Bíblia. E se está na Bíblia, não é absurdo, é necessário, para que então essa jornada ela seja abençoada. Eu quero começar dizendo para você, e se você trouxe a Bíblia, abre comigo Gênesis capítulo 2, em nome de Jesus. Eu estou acompanhando aqui no meu notebook, no computador, porque eu estou com todo o estudo aqui, e eu não quis colocar em papel. Eu prefiro ler ali, que fica mais fácil. Então, mas você vai acompanhar tudo o que eu vou dizer para você, você vai ver aí na Bíblia, porque é bíblico. A Bíblia fala para nós em Gênesis capítulo 2, versículo 24 e o 25. Amém? Está escrito assim: portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, apegar-se-á a tua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, e o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Amém? Está escrito assim na tua Bíblia? Olha só, qual é a intenção do casamento, da união? Qual a intenção? A primeira coisa que Deus, Ele estabelece para o homem e para a mulher que Ele criou. Primeiro, você precisa entender que Deus tem a companheira e o companheiro preparado por Ele. Deus criou o homem e depois Ele vem e do homem Ele forma a mulher. E a Bíblia diz que fez a mulher para o homem. E é o mais interessante que me chama a atenção, é que ambos não se envergonhavam um do outro. Estavam nus e não tinham vergonha. Era uma coisa natural. Era uma coisa bem natural. Primeira coisa que você não pode, meu irmão, é ter vergonha do teu marido, ter vergonha da tua esposa. Deus, Ele colocou essa mulher, colocou esse homem no teu caminho, para que você não se envergonhe dele, nem ela se envergonhe de você. Vocês precisam entender que vocês foram feitos um para o outro, ou não? Se você está casado, e você casou, ou vai se casar com alguém, é porque Deus preparou. Mas eu costumo sempre dizer assim: se é Deus que prepara, vai correr tudo normalmente. E uma das coisas que você não pode é ter vergonha do teu marido ou ter vergonha da tua esposa. Porque a Bíblia diz aqui que eles estavam nus e não se envergonhavam. Olhavam para o outro, era a coisa mais natural do mundo. Não importa se o Adão era assim, assado, se era... O que importa é que eles não se envergonhavam um do outro. O que eu quero dizer para você, meu irmão, que todos nós temos defeito. Eu tenho os meus defeitos, a minha esposa tem os defeitos dela, o teu marido tem os defeitos, o teu esposo tem os defeitos, e você não pode se envergonhar dele e dela. Você precisa, querendo ou não, até talvez ajudar esta pessoa em alguma coisa que possa até supostamente ser um motivo de vergonha, sei lá. Você precisa, como mulher e como homem escolhido por Deus, ajudar esta pessoa a vencer essas dificuldades, mas não apontar e de repente, né, e isso gerar uma briga, uma discussão, uma separação. Qual o intuito de Deus criar a mulher para o homem? E qual o intuito de Deus entregar um homem para uma mulher? Quando Deus criou o casamento, Ele o fez para que homem e mulher pudessem completar um ao outro
em suas necessidades espirituais, emocionais, intelectuais, físicas e sociais. Amém? Ou seja, um completa. Nenhum de nós somos perfeitos. Deus me fez para completar minha esposa e fez ela para me completar. Deus uniu você a este homem, a esta mulher, para que vocês ambos se completem. Eu penso assim: quando eu tenho deficiência em alguma coisa, a minha esposa, que ela de repente não tem essa deficiência, ela vai me auxiliar para me vencer essa deficiência. E vice-versa. Porque Deus criou o homem e a mulher para isso. Para ambos se completarem. Não para um ficar apontando o erro do outro. Não para um ficar com o dedão todo dia. Tá vendo? Você é errado. Não, o que você está fazendo para ajudar ele e ela a romper essa dificuldade? Deus uniu você com ela e ela com você, para ambos um completar o outro. Prestou atenção? Quando Deus criou o casamento, Ele fez que o homem e a mulher pudessem completar um ao outro em suas necessidades espirituais. Se você tem de repente um marido ou uma esposa que não tem tanto autoridade ou tanto conhecimento espiritual, você que é um pouco mais espiritual, você tem que completar ele, você tem que tentar orar e fazer com que esta presença espiritual venha no teu marido, venha na tua esposa. Não de repente arrumar uma desavença por causa disso, porque a mulher espiritual, ela abençoa o marido. O homem espiritual, ele abençoa a mulher. Então você precisa completar. A parte que falta nele ou nela, cabe você completar. E às vezes não é isso que a pessoa não quer. Sabe o que ora, ele não ora. Sabe o que faço, ele não faz. Eu leio a Bíblia, ele não lê. Eu faço, ele não faz. A Bíblia diz que você veio para completar ele. Completar ela. Espiritualmente também. Amém? Você aceita essa determinação de Deus ou não? Hein? Porque para isso Deus criou o casamento. E tem mais, né, irmãos? Segundo o que nós estamos vendo, emocionais e intelectuais, físicas e sociais. Então, nós como homens e mulheres casados, ou que estamos pensando em casar, nós já temos que entender que eu tenho que completar minha esposa e a minha esposa precisa completar as minhas deficiências e as deficiências dela. Um precisa ajudar o outro nas suas deficiências. Quando isso começa a acontecer, o casamento começa a querer decolar. Porque aí ninguém vai ficar apontando, não. Eu vou ajudar a meu cônjuge, eu vou ajudar a minha cônjuge naquilo que ela tem deficiência. Eu vou fazer com que ela se complete. Eu vou completar ele, eu vou completar ela. E hoje você precisa assumir esse compromisso. Casamento é para isso. Casamento não é para apontar defeitos. Casamento é para ajudar a pessoa a vencer os defeitos. Amém? Quantos recebem isso? Então pega na mão do teu marido, da tua esposa e fala assim: pode contar comigo. Irmãos, mas fala mesmo, olhando nos olhos. É assim que você conversa lá na tua casa? Temos um problema aqui. Aí eu estou olhando para lá, estou olhando para lá. Nós temos que resolver aquilo. Irmãos, é olho no olho em casa. É olho no olho. Porque se não for esse diálogo, se não for nessa maneira, olho no olho, conversar, sabe, não vai dar certo não, hein? Porque, pastor, mas eu sou tímido. Mas espera aí, a timidez entre o casal? Não. Eu preciso abrir o jogo com a minha esposa e ela precisa abrir o jogo comigo. E quando Deus disse que é para um completar o outro, é para vencer as dificuldades do outro. E os diálogos, como é que estão? É que nem eu mostrei, né? Olha, fala para o teu marido que você pode contar com você. Pode contar comigo, o cara está aqui, ó. Ou a mesma coisa a esposa, né? Fala para a tua esposa, pode contar comigo. Pode contar comigo, ele está aqui, ó.
E aí? Vai dar certo? Porque não é olho no olho. Não tem, sabe, precisa ser. Quando Deus criou o casamento, Ele estipulou isso. Um completa o outro. E para mim completar minha esposa e ela me completar, eu preciso olhar nos olhos dela e ela olhar nos meus. Sabe aquele diálogo de cara a cara, assim? O que você precisa de mim? O que eu preciso de você? O que nós precisamos? O que eu posso fazer para te ajudar? Mas não é o que eu posso fazer para te ajudar, com o olho no jogo lá no futebol, com o olho na novela. O que eu posso fazer para te ajudar? Não, peraí que eu estou vendo o capítulo aqui. Peraí. É dar atenção a essa cara metade que Deus preparou para você. É se importar com esta metade que Deus te colocou. Um completa o outro. Amém? Pode ser diferente a partir de hoje? Então olha para ele e fala, pode contar comigo, eu vou te ajudar. Fala aí, isso. Olha no olho mesmo. Quiser dar um beijo, pode dar, nós somos em casais mesmo. Isso, é por aí. É perder essa timidez, irmãos. Vocês não podem, no relacionamento de vocês, ter barreiras. As minhas diferenças não podem ser o motivo de criar esta barreira. Você me completa e eu te completo. O que você precisar de mim, eu estou disposto para te ajudar. O que você precisar de mim, eu estou disposto a fazer. Amém. Jornada é uma caminhada. E caminhar num deserto, a dois vão ter que ajudar. Um pegar na mão do outro e ajudar o outro. Porque a caminhada, ela é longa. Amém? Glória a Deus. Aí, para nós continuarmos, uma vez que nós estamos aqui para completar um ao outro, isso só vai acontecer se nós fizermos um propósito e alicerçar o nosso casamento na rocha que é Jesus. Se nós não colocarmos o nosso relacionamento e não alicerçarmos ele na rocha, alicerçar o nosso casamento em Cristo, porque, irmãos, quando nós consagramos as nossas alianças, quando nós convidamos o Senhor a fazer parte do nosso relacionamento, nós precisamos então entender que é tudo do jeito que Ele vai ordenar, é do jeito que Ele vai mandar. O que é alicerçar o meu casamento na rocha? Eu quero ler um texto com você, e esse texto está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo de número 48. Ele fala, entre outras coisas, que o homem prudente, ele alicerça a casa dele na rocha, não é? O homem prudente, a mulher prudente, a pessoa que realmente ela quer ver Jesus dominar e coordenar o relacionamento dele, ele alicerça a casa dele, ou seja, o relacionamento dele é alicerçado na rocha. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. O meu casamento, o meu relacionamento com a minha esposa, com o meu marido, ele tem que ser alicerçado na rocha. E alicerçar o meu casamento na rocha é obedecer o que o Senhor Jesus diz, o que Ele me ordena, o que Deus determina para a minha vida. Eu separei 4 situações que eu quero hoje que você tome posse. O fato é que quando casamos,
nós trazemos toda a carga familiar que adquirimos em toda a nossa criação. Um erro muito forte. Normalmente não aprendemos que só devemos conservar essa herança familiar se ela for boa, e o que acontece é que preservamos conosco o bom e o ruim, o que pode prejudicar o relacionamento conjugal. Portanto, para a realização plena da aliança, é necessário um amadurecimento e emancipação. Alicerçar o meu casamento na rocha. Para alicerçar o meu casamento na rocha, eu preciso me emancipar de algumas coisas. Sabe o que é emancipação? Quando eu tinha 16 anos, 17 anos para 18 anos, eu precisei assumir um cargo no banco que eu trabalhava, e não podia assumir quem tinha menos de 21 anos. Aí eu fui num cartório, meu pai me emancipou para 21 anos. Ou seja, eu saí debaixo da dependência do meu pai. A partir daquele dia, eu respondia pelos meus atos. Eu me emancipei. Eu deixei de viver segundo a autoridade do meu pai e passei a responder pelos meus atos. Eu fui emancipado. Uma das coisas que o teu casamento, o nosso casamento, para dar certo, nós temos que nos emancipar. Nós temos que cortar os laços. Nós precisamos deixar tudo o que nós talvez aprendemos quando pequenos, no meio da família, no meio do povo lá, e começarmos a viver a nossa vida. Começarmos a construir a nossa vida. Quando ele fala, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua esposa. Deixará. Deixei. Abandonei. Não que eu vou deixar minha mãe, meu pai, não. Mas a partir de agora é eu e a minha esposa. Eu preciso edificar a minha casa. Eu preciso edificar o meu casamento segundo as instruções de Deus. Porque tem umas coisas que nós vimos quando estávamos na nossa família, que nós não vamos poder mais colocar dentro da nossa casa, eu e a minha esposa. Eu vou citar alguns exemplos daqui a pouco, e você vai entender. Ao formarmos uma família, devemos aprender a tomar as decisões em casal, sem nos deixar influenciar pelas posturas de nossos pais e familiares. E para isso é preciso libertação de algumas amarras que muitas das vezes tentam prender os cônjuges. Eu não sei se alguém aqui já passou por isso. Mas o meu pai, a minha mãe, ela agia assim. Então eu vou agir assim também. Só que os tempos eram outros. Os tempos eram outros. Hoje, se você for querer edificar uma família como o teu pai e tua mãe faziam antigamente, dá briga. O bicho pega, não vai dar certo. Porque os tempos mudaram. Não é? Mas minha mãe fazia assim. Peraí, mas você não é sua mãe, você não é teu pai, você é você. Você tem que ter atitudes próprias. Você tem que cortar o laço. Você precisa começar a viver na independência de pai e mãe, e de amigos, e de filhos, e de irmãos, e de tios, e de tias. Não. Agora é você e a tua esposa. Porque é normal a gente ver muitas brigas, porque pessoas falam assim: mas eu fui criado assim. Tá bom, você foi criado assim, mas peraí, o jeito que você foi criado não vai agradar a tua esposa, vai? Ela foi criada de outro jeito, a criação dela não vai te agradar, vai? E se você começar a querer colocar tudo ali, do jeito que era, vai dar choque. O negócio não vai dar certo. Então você tem que começar a edificar a tua casa nos fundamentos as quais Deus colocou no teu coração. Amém, irmãos? Você está disposto a cortar a aliança ou não? É complicado. Porque tem muitos casamentos hoje que estão dando errado. Por quê? Porque mamãe fazia assim, papai fazia daquele jeito, e se papai fazia, eu também vou fazer. Não vai dar certo. Vai dar errado. O negócio vai ficar feio. E vai chegar uma hora que a tua esposa não vai suportar mais, ou o teu marido não vai suportar mais. Vai dizer assim: tá bom, já que você quer ser tua mãe, vai viver com ela.
Já que você quer ser igual ao teu pai, vai viver com ele, me deixa eu tocar a minha vida. Porque infelizmente é o que acontece. Nós estamos vivendo uma época onde a mentalidade tem que mudar. E se você quer ter um casamento duradouro, você tem que criar o seu próprio, você tem que mudar a tua mente, criar a tua própria visão. Você precisa entender. Porque enquanto você ficar amarrado a esses rudimentos antigos, você vai trazer dificuldade para o teu casamento. Papai e mamãe é uma bênção. Eles me ensinaram muita coisa. Mas tem coisa que eu não vou conseguir colocar no meu relacionamento hoje. E eu preciso evoluir. Eu preciso acordar. Eu preciso entender que aquela época era uma época. Estamos em tempos diferentes. Amém, irmãos? Glória a Deus. Porque em Gênesis 2:24 ele fala: portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Primeira coisa que você precisa colocar como pilar de sustentação: rocha. Firmar a minha casa na rocha. Deus, ele manda deixar pai, deixar mãe, para se tornarmos dois, sem influência. Se você estiver aceitando a influência de alguém de fora, vai prejudicar o teu casamento. A primeira coisa, você tem que deixar a dependência emocional. Você tem que deixar a dependência emocional. Ah, mas eu sofri aquilo, minha mãe e meu pai. Não, esquece o que aconteceu com tua mãe e teu pai. Você está numa vida nova, você está num relacionamento. E não vai acontecer com você o que aconteceu lá atrás. Amém? Tem gente que ainda vive no tempo dos generais, irmãos. Mamãe e papai viveram no tempo dos generais. Mamãe, papai, vovó e vovô viveram no tempo lá que o machismo reinava. E a mulher não tinha direito nem de abrir a boca. E tem homem falando: não, olha lá, eu sou que nem meu pai. Aqui quem fala sou eu. Tu fecha a boca. Não, não. Não. Corta. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Vai dar choque. E esse casamento não vai durar 2, 3, 4, 5. Até uma hora que alguém vai explodir e vai embora. Porque nós não vivemos mais nessa época. O casal, após firmar aliança, não deve morar com os pais de nenhum dos cônjuges, mas precisam ter uma mente de construir uma família. Fala de viver um para o outro, cuidando um do outro. A provisão para o lar virá do trabalho dos dois e não mais dos pais como antes. Sabe a melhor coisa? Eu tenho um ditado que fala assim: quem casa quer casa. Não é? Quem casa quer casa. Então eu preciso ter a minha casa. Eu não posso ficar embaixo da guarda dos meus pais depois de casado. Eu não posso depender dos meus pais depois de casado. Eu tenho que dar um jeito de suprir as necessidades da minha casa. Firmar o meu casamento na rocha. Eu preciso ter a minha independência. Ambos juntos, trabalhando, construindo, edificando. Ah, pastor, mas eu gosto tanto de morar com meu pai. Eles vão atrapalhar teu casamento. Eles vão dar palpite. Eles vão te influenciar a você ser como eles. Isso não vai dar certo. Então nós temos que quebrar, deixar a dependência, não deixar o emocional tomar conta do meu relacionamento. Amém? Hein? É vocês dois ou vai ter 10 mil pessoas lá? Você vai continuar vivendo tudo que você sofreu no passado e vai trazer para dentro do teu casamento? E vai colocar todas as suas dificuldades que você teve no teu relacionamento? Deus já te livrou disso. Mas você precisa entender que o teu relacionamento, ele para ser sadio, você tem que ser você e o teu marido, ou você e tua esposa. Costumo dizer em casamento: o que acontece dentro da tua casa
pai e mãe, ninguém tem que saber. É você e teu marido, é você e tua esposa. E como é que faz isso morando embaixo da mesma casa? Você não pode sequer discutir, porque a mãe já vem na porta. Ah, o que está acontecendo aí? Olha, faz mal para minha filha não, hein? Ah, o que está acontecendo aí? Está maltratando meu filho? Por quê? Porque está ali. Não cortou? Emocionalmente, a pessoa deixa se abalar. Então, a primeira coisa que você precisa hoje, para o teu casamento dar certo, não deixe ninguém influenciar as tuas emoções. É vocês dois. Amém? Se alguém der palpite, falou, oh, peraí, meu relacionamento, cuido eu e minha esposa. Nós estamos aqui, nós vamos. Mas a melhor coisa é você ter teu canto. É você ter o teu cantinho. É você ter, ainda que esteja no mesmo quintal, mas você tem o teu canto lá, bem longe. Tranca a tua porta e lá dentro vocês resolvam o que tem que resolver. Amém, queridos? Fala para o teu esposo, a tua esposa assim, ó, tem que ser nós dois. Nós não podemos aceitar influências externas, de jeito nenhum. Irmãos, tem uma coisa que nós precisamos aqui abordar. Eu vou dizer, talvez fale, nossa pastor, o que acontece na tua casa? O que acontece no teu relacionamento, irmãos? É você e teu marido, você e tua esposa. Tá bom? Será que a gente consegue entender que tem que ser assim? Porque se não for assim, não vai dar certo. O negócio vai ficar estranho. Tá bom? Vamos assumir esse compromisso hoje? Tudo que acontece lá é vocês dois e pronto? Se tem que conversar com alguém, conversa vocês dois. Se tem que reclamar com alguém, reclama para o outro. E nós temos que ter a sensibilidade do quê? De ouvir e ser ouvido. Porque não adianta eu falo, você fala, eu falo, você fala, não. Ouvir e ser ouvido. Ao tempo de eu falar, ao tempo de eu ouvir. Ao tempo de você falar e ao tempo de você ouvir. Porque se não for desse jeito, não vai dar certo. Amém? Segunda coisa, para nós adiantarmos, deixar os hábitos e heranças espirituais da família. Os hábitos e heranças espirituais da família. Ah, quando eu morava com meu pai e quando eu morava com a minha mãe, a gente almoçava a tal horário, a gente levantava a tal horário. Olha, quando eu estava com a minha mãe e meu pai, olha, lá na minha casa, a gente tinha horário para isso, horário para aquilo, aquilo tal. Irmãos, presta atenção. Quem tem que estipular as regras dentro da tua casa agora é você e teu marido. Esquece esse negócio, porque meu pai, minha mãe, meu pai, minha mãe. Então, na hora que alguém fala, peraí, é tua mãe ou é teu pai que você casou? Foi comigo ou com a tua mãe e teu pai? Bem, não, peraí, você precisa adequar isso. Quebrar toda essa herança, toda essa, sabe, esses rudimentos, essas tradições que tinham, você precisa quebrar, porque senão esse casamento não vai ser firmado. Você vai sempre viver na lembrança ou fazendo. Será que vocês dois não são capazes de traçar um projeto de vida, um casamento para vocês? Será que em todo o tempo que vocês namoraram, qual era a conversa? Eu te amo, meu benzinho. Acho que o tempo do namoro é o tempo de fazer o projeto, de fazer o planejamento. Olha, vai ser assim, nós vamos ser desse jeito, nós vamos trabalhar dessa maneira, nós vamos viver desse jeito aqui. Não é? Agora, irmãos, depois que casa, aí começa a lembrar, não, porque a minha mãe tinha horário para isso, horário para aquilo, meu pai, a minha mãe. Você precisa quebrar, você precisa acordar e deixar isso. Tem hora que isso irrita, né? Você só fala o que a tua mãe fazia, você só fala o que o teu pai fazia. Peraí, eu estou fazendo o que aqui? Vamos traçar um plano novo? Não, é do jeito que a minha mãe falou. Então vai casar com ela, pô. Fica com ela lá. Nem meu pai falou, fica com ele então, fica à vontade. Nós precisamos cortar isso. Muitos casamentos que a gente conversa, muitas pessoas
que relatam situações do casamento não tá indo, é exatamente a influência externa. É exatamente a influência externa. Então nós temos que, segundo pilar, é quebrar isso aí. É deixar. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fossem resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebesse dos vossos pais. Meu pai era assim, minha mãe era assim, minha tia fazia assim, meu tio. Você não casou com a mãe dele, não casou com o pai dele, não casou com o tio, você casou com ela, você casou com ele. Então vocês precisam adquirir uma maneira nova para que isso dê certo, tá bom? Pastor, mas eu não posso me espelhar no meu pai. Se espelha no teu pai quando ele trabalhava, sustentava a casa, aí sim. Mas as doutrinas do teu pai, as doutrinas da tua mãe, não traga isso para dentro do teu casamento, que não vai dar certo. Seja vocês sentarem e estipularem as regras. Porque eu tenho certeza que Deus, se vocês consagrarem isso a Deus, Deus vai dar para vocês a maturidade, a espiritualidade, a direção, e vocês vão ver que tudo vai dar certo em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos quebrar isso no nosso casamento? Para essa jornada pegada bem? Não se espelhe. Se espelhe no homem que teu pai foi. Amém. Na mulher que a tua mãe foi, glória a Deus. Mas no jeito dela limpar a casa, no jeito dela guardar a louça, misericórdia, irmão. Porque minha mãe ensinou assim, tá bom, mas a gente não pode fazer do nosso jeito. Porque meu pai, a gente não pode bolar aqui um jeitinho nosso para a gente se dar bem. Porque isso atrapalha. Amém? Glória a Deus. É por aí. Se nós não pensarmos assim, nós vamos ter um casamento frustrado. Muitas das vezes, em virtude da convivência com os pais, corremos o risco de nos tornarmos vítimas de um comportamento que poderá nos aprisionar por toda a vida. E ao entrarmos no casamento, precisamos renovar a mente com base na palavra de Deus. Renovar a mente, irmãos. Renovar os nossos pensamentos. Deixarmos o Espírito Santo nos guiar, deixar a presença de Deus nos ensinar e falar mais alto em nosso coração. Não deixe você estragar o casamento por influências ou por atitudes, ou até mesmo por estratégias de 1942. Nós estamos em 2020, estamos na época da modernidade, da mudança, da transformação. Não é? Em 1942, acho que nem televisão tinha ainda, eu já tinha. Viviam totalmente num mundo rudimentar. As coisas mudaram. As coisas são diferentes. E você precisa pensar diferente. Você precisa fazer com que o teu casamento, ele tenha ânimo, né? Seja legal. Não seja aquele negócio machista ou feminista, né? Nós temos que pensar diferente. Se você pensar diferente, Deus ele vai te abençoar. E o teu casamento vai ser uma bênção. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Não podemos preservar conosco o que não é bom. Por isso, decida romper com todos os hábitos e heranças espirituais que você adquiriu em sua família, que não contribuirão de forma benéfica para o seu relacionamento conjugal. Construa seu casamento firmado na rocha. Construa teu casamento. É você agora, olhando para os ensinamentos do Senhor, e você vai ver que vai dar certo. Nos tempos passados, irmãos, eu lembro das histórias que o meu avô, que o meu pai contava. Eles eram tão brutos com as esposas. Eles eram, tratava ali na chibata, né? Tratava ali no reio. E a mulher baixava a cabeça, tinha que baixar a cabeça e ficar quietinha, porque se falasse alguma coisa, meu Deus do céu. Já pensou se você quiser fazer isso hoje? Hein? Já pensou? Se você hoje quiser tratar a tua esposa no ferro e fogo, ela te deixa com 3 meses. Porque naquela época era cultura. Elas tinham que obedecer. Hoje não. Hoje a mulher, ela tem
uma liberdade, né? Hoje a mulher trabalha. Hoje a mulher, ela vai à luta. Ela faz parte. Ela contribui também com a renda. Ela não é só uma mulher para criar filhos, porque naquela época era só procriar. Ela não tinha direito nem de botar a cara para fora. Hoje mudou. Hoje ela tem independência, né? E se essa independência, o marido, ou quem tentar cortar, não vai dar certo. Agora também, né, amadas? Também não é por causa de também, é legal, agora vai ver quem eu sou. Não, peraí. Você é ajudadora. O respeito precisa continuar. Mas os homens precisam também entender que os tempos mudaram. Tá? Mudou os tempos. Então nós temos que quebrar essa criação e não deixar esse tipo de criação influenciar até na criação dos filhos, hein? Porque hoje existem muitos casais e muitos pais que incentivam os filhos a serem assim. Meu filho, mulher tem que ficar embaixo do teu pé, hein? Filho, você é que manda lá, menino. Não. Nós temos que ensinar que ambos precisam caminhar juntos, ambos precisam construir juntos e ambos têm o direito de opinar. Amém, irmãos? Você quer teu casamento sendo uma bênção? Começa a pensar dessa maneira. Começa a pensar desse jeito. E começa, nós homens, pastor, está puxando uma brasa para as mulheres aí. Não é isso, irmãos. Não é isso. A maioria dos casamentos hoje se destrói porque o homem não consegue ver a mulher subindo na vida, a mulher trabalhando, a mulher conquistando, e ele acha que isso é terrível para ele. Ele acha que isso é a maior vergonha do mundo. E não é, irmãos. Louva a Deus porque nós estamos numa época que a mulher quer ajudar, e ela se coloca na posição de ajudadora. É claro que ela sempre vai ter que entender que o cabeça é o marido, mas isso não impede ela de também contribuir. Antigamente não podia, as coisas mudaram. E esse machismo, ele atrapalha. Esse machismo, infelizmente, ele interrompe um ciclo que Deus gostaria de abençoar. Então nós, homens, eu digo isso, Deus é que te fala até o último. Nós não podemos mais ser machistas. Os nossos pais eram. Nós temos que quebrar isso e entender. Os tempos mudaram. Os tempos mudaram. E as irmãs, por sua vez, também precisam entender. Os tempos mudaram. Agora nós estamos no comando. O comando continua sendo do homem. Mas o homem também precisa entender que a mulher também tem seus direitos. Que a mulher também ela tem as suas obrigações, mas também tem o seu direito. Há 1900 e lá vai bolinha, era desse jeito. Os tempos mudaram. Amém? Você pode falar para a tua esposa: eu te darei liberdade de crescer. Amém? Eu vou te dar liberdade para você crescer também. Não vou canalizar tudo em mim, né? Tem homens que quando escutam falar isso, me odeiam. Eu fiz um conto de homens, e teve uma pessoa que nunca mais voltou na igreja depois que eu falei isso para ele. Não voltou mais, porque ele não aceita. Ainda continua nos ensinamentos do pai. O meu pai era assim, eu também vou ser. Então se prepara para ficar sozinho o resto da vida, porque os tempos mudaram. Os tempos são outros. E hoje, as mulheres, elas estão conquistando o seu lugar na vida social. Sem contar, né, irmãos? Firmar o meu casamento na rocha. Quem anunciou Jesus ressurreto a primeira vez? Quem? Quem foi? Foi um homem? Ou foi uma mulher? Se o próprio Deus, ele usou uma mulher para anunciar o filho dele, imagina hoje como ele não pode usar a mulher para mudar a vida da tua casa, para mudar a história da tua família. Nós precisamos entender. Nós precisamos sermos espirituais.
e não mais deixarmos os ensinamentos lá atrás quebrar o que Deus uniu. Não está escrito lá: o que Deus uniu, o homem não separa? Por que o homem separa? Por causa do machismo. Aqui quem manda sou eu e acabou. Não, os dois mandam. Os dois têm direito de opinar. Os dois têm direito de educar. Os dois têm o direito de fazer as coisas mudar. Amém? Quem recebe? Você pode dar um abraço na tua esposa e dar um beijo nela? Isso. Glória a Deus, é isso aí. Amém? Eu falei esposa. Estou brincando. Estou brincando, irmãos. Fiquem em paz. Estão se preparando, né? Fiquem em paz, tá? Eu brinco muito, viu? Não lega não, hein? O pessoal está acostumado comigo. Então, amados, a terceira, deixar a influência de certas palavras. Isso é um veneno no relacionamento. Tanto eu como você, nós como homens e mulheres, nós precisamos não abrir a nossa boca para poder falar alguma coisa que vai matar o meu casamento. Porque tem palavras que saem na raiva, na ira, que saem na hora da revolta, que acabam com o relacionamento, né? Tem palavras muito pesadas, tem palavras muito duras, que acabam sendo ditas, que não soa bem. No mundo espiritual, só Deus sabe o que o diabo usa da palavra que é dita. Livro de Provérbios: a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. A Bíblia diz que a língua é o menor membro. É o menor membro, a Bíblia diz, que é pequenininho, mas faz um estrago. Faz um estrago, vocês não sabem o estrago que faz. E quando você profere palavras e não pensa naquilo que falou, você pode destruir o teu casamento, a tua família, o teu lar, tudo o que Deus, com tanto autoridade e sangue construiu, você pode destruir com uma única palavra. Então, o texto nos fala isso. Tendo cuidado, aliás, no decorrer das nossas vidas, recebemos muitas palavras que são contrárias ao propósito que Deus tem para nós. Quantas palavras que foram liberadas no reino do Espírito e acabaram nos influenciando de forma errada, a maneira de pensar e de agir. Essas palavras podem interferir no relacionamento e, portanto, devem ser renunciadas. Renunciar. A palavra é essa, renunciar. A língua maligna destrói o caluniador, o caluniado e ouvinte, e a morte causada por essas palavras, na maioria das vezes não é física, mas é moral, porque nem sempre podem ser vistas, por isso mata a alma. Sabe, irmãos, palavras que a gente ouviu, ou fala, ou continua ouvindo, e vai guardando isso, vai guardando, até que se torna num veneno e mata o relacionamento, e acaba o relacionamento. Sabe que até o que você vai falar para o teu marido, a tua esposa, tem que tomar cuidado. Às vezes, a gente, na raiva, na ira, a gente recebe palavra ou fala a palavra. Então nessa noite vocês precisam renunciar toda a palavra maligna que foi dita. Porque se você não renuncia a isso, se você não retira isso, e você não arranca isso do meio de vocês, se torna numa coisa mortífera. Mata, destrói. E o marido e a esposa não podem se matar. Talvez você não mata teu casamento com uma faca, com um revólver, mas com palavras. Palavras que ofendem, palavras que machucam, palavras que são mortíferas. Sabe, eu não vou usar palavras aqui, porque eu não quero lançar uma palavra, mas você sabe o que você tem dito, ou o que você tem ouvido, ou o que você tem pensado em falar. Eu sempre falo assim, né? Vai falar alguma coisa ruim, morde a língua. Porque se você morder a língua vai doer. E quando você lembrar que a língua está doendo, você vai lembrar o porquê que você mordeu. Porque você ia falar alguma coisa que ia destruir teu casamento.
né? Essa porcaria desse casamento. Você é um, né? Você. Cuidado. Quando for falar alguma coisa, vigia no que você fala. Toma cuidado, porque isso pode ficar na vida da pessoa para o resto da vida dela. Isso pode levar ela a um desespero. Eu já vi pessoas tirar a própria vida por causa de palavra. Já vi pessoas terminar com relacionamentos de anos por causa de uma palavra que foi dita. Então cuidado. Você quer ter o casamento abençoado? Não use palavras que vão destruir, palavras que vão aniquilar, palavras que vão matar. Use palavras. Se não tem nada que falar, fica quieto então. Mas pensei, mas não falei. A Bíblia diz que a gente peca até no pensar. E no mundo espiritual, quando eu penso, Deus sabe que eu pensei. Antes de eu falar, Deus já sabia que eu ia falar. Eu posso até não ter falado, eu posso até não ter soltado a palavra, mas Deus sabe que eu ia falar. Então renuncia hoje. Entre vocês, se perdoem. Olha, me perdoa aquilo que eu falei. Olha, não estava, eu não queria, foi na hora da raiva. Mas a Bíblia diz assim, irai-vos, mas não pequeis. Mas na hora da ira, mas você não pode pecar, a Bíblia diz. Você pode até estar irado, gritar, bater a cabeça na parede, mas não lance uma palavra que pode destruir uma pessoa. Não só o marido e a mulher, mas o filho, a filha, um amigo, uma pessoa. O que sai da nossa boca tem poder. O que sai da tua boca tem muito poder. Principalmente você que tem que ser exemplo para os teus filhos, exemplo para as tuas filhas. Principalmente você que assumiu um relacionamento e você vai precisar se dar testemunha do que realmente esse relacionamento foi Deus que colocou vocês nele. Porque muitas pessoas vão estar de fora olhando. Quero ver até quando vai durar. Tem gente que torce contra. Isso aí não vai dar certo de jeito nenhum. Renuncia a isso. Não deixa isso descer para o teu coração. Tem palavras que nós falamos e tem palavras que as pessoas falam. E a gente deixa essa palavra influenciar a nossa vida. Renuncia a isso também. Falaram que não vai dar certo. Bom, falaram. Quem vai fazer dar certo sou eu e ela. Quem vai fazer o negócio dar certo somos nós dois. O que falaram, não importa. O que me disseram, entrou aqui e saiu aqui. Eu preciso fazer esse negócio dar certo. Não foi porque falaram que vai dar errado. Eu não acredito no que falaram. Eu creio no Deus que eu estou apresentando esse relacionamento. Firmar o meu relacionamento na rocha. Tudo entrega nas mãos do Senhor. E não vai dando ouvido para o que falaram. Não dá ouvido para o que estão falando. Irmão, tem gente que tem a necessidade de prejudicar os outros. E prejudica com palavras. Ela não vai lá atrapalhar, mas ela lança uma palavra. E quando a palavra é lançada e você toma posse dela, o inimigo vai trabalhar e vai destruir. Então, não só o que você falou ou o que você disse, mas quebra também esta autoridade do que falaram. Prova para o diabo ao contrário. Disseram que a gente não ia dar certo, né? Disseram que você não prestava. Falaram para mim que você não valia nada. Mas quem vai ter que testificar sou eu. Eu não vou levar em conta o que me falaram. Eu acredito no que Deus mostrou de você para mim. Quebra. Não dê vazão. Não acredita no que chega até os teus ouvidos. Você tem que testificar se é verdade ou se não é. Tá bom? Amém? Então você hoje precisa renunciar tudo que foi falado e tudo que falaram. Porque o dia que você renuncia a tudo isso, você está dizendo assim: não tem mais efeito no meu relacionamento, no meu casamento, em nome de Jesus. Amém? Não dê ouvidos. Palavras são palavras, nada mais do que palavras. Mas se você der ênfase, elas transformam numa grande destruição no teu casamento. Quarta coisa que eu quero para a gente terminar. Meu Deus, hora boa. Deixar problemas de relacionamento familiar.
Ó, você precisa entender uma coisa. Casei, agora eu tenho uma vida com a minha esposa, nós dois estamos vivendo, estamos construindo uma família, então eu não vou mais, não que eu não vou, de repente, dar uma assistência, não, mas eu não vou mais me influenciar, eu não vou mais me meter em situações familiares que vão prejudicar o meu casamento. Amém? Que tem coisa que se você for levar para dentro do teu casamento, você vai atrapalhar. Problemas da sua família, problemas da família dele, problema daquele. Se você começar a trazer tudo isso para dentro do teu casamento, você não vai conseguir resolver os teus problemas. Você vai estar mais ocupado com os problemas da família do que com o teu relacionamento. E quando a pessoa está mais preocupada com os problemas lá, e os que ela tem aqui ela não consegue resolver, a pessoa diz também, você não olha para cá, você só olha para lá, os problemas de lá é mais importante do que nós. Toma cuidado. Porque, infelizmente, muitos relacionamentos acabam sendo minados, porque os problemas da família minam o meu relacionamento com meu marido e minha esposa. Então nós temos que saber dividir. Sabe dividir? Não que eu não vou dar assistência, mas eu não posso ser o que vou abarcar o negócio ao ponto de deixar a minha família, a minha casa, a minha esposa, o meu casamento ser abalado, porque eu estou me dedicando muito mais a problemas familiares. Eu sempre falo uma coisa, né? Que a minha família agora é eu e minha esposa e a minha filha, que está dentro da mesma casa que eu. Meu filho já tem outra família. Ele está criando a família dele, né? A minha família agora é eu, minha esposa e a Mayra. Não que o Danilo não faça parte, não é isso. Mas hoje ele tem a família dele, que é ele e a esposa dele, não é? Então tem problemas deles lá, que eles resolvem entre eles. Eu não posso pegar os meus problemas e levar, filho, vem cá, não. E nem ele pegar os dele e trazer para cá. Eles precisam se virar os dois. Você entende? A tua mãe, o teu pai, teus irmãos, não que você vá abandonar, mas você não pode se enfiar muito lá, porque se você se intrometer muito lá, você vai atrapalhar aqui. E talvez a pessoa nem fala para você, para não te machucar, mas espiritualmente, emocionalmente, ela está machucada, ela está preocupada, ela está chateada. Por quê? Eu não tenho a tua atenção, porque a tua atenção é mais para a tua família, a tua atenção é mais para os problemas dos teus irmãos, a tua atenção é mais para os problemas da... Então, eu casei com você. Mas é minha família, amém, mas e aqui? E nós? E a nossa casa, e os nossos filhos, e as nossas coisas. Quando eu tiver tempo eu cuido. Não, peraí, você está dizendo para mim que os meus, eu e você, a gente pode dar um tempo, mas a tua família, você tem que sair correndo para lá, resolver, e eu aqui, como é que eu faço? Você está entendendo? O homem e a mulher que se casam, precisa saber dividir as coisas. Ou você vive o teu casamento, ou você vai viver os problemas lá fora. E quando você vive os problemas lá fora, você prejudica aqui dentro. Amém? Quando eu casei, a pastora é bem clara nisso. Tiveram problemas, não que eu não me incomodava, não, sabe por quê? Porque se eu fosse lá, me enfiar no meio de tudo que estava acontecendo, eu ia perder a minha esposa aqui, eu ia perder meu casamento aqui. Eu dava assistência, mas de longe. Eu perguntava como é que estava, mas eu não ia de peito aberto, não. Falava, está precisando de mim aí? Qualquer coisa me avisa, mas eu não me intrometia muito, porque eu sei que se eu me intrometesse, eu ia acabar com o meu casamento. E o meu casamento é prioridade. Os meus filhos são prioridade. Não que a minha família não seja, mas a minha família, minha esposa, meus filhos são prioridade para mim. E eu preciso cuidar deles. Se eu cuidar bem deles, aí eu vou ter tempo para poder fazer qualquer outra coisa. Mas eu não posso quebrar aqui a união da minha casa para poder correr para tentar fazer qualquer coisa lá fora, porque eu vou prejudicar
aquilo que Deus me deu. Você consegue entender isso? A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela diz para nós, Hebreus capítulo 12, do 15 ao 16, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. A ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito à primogenitura. Saul estava mais preocupado com a comida, com tudo, esqueceu daquilo que Deus tinha produzido e tinha preparado para ele. Não perca a tua família por causa de nada. Não perca o teu casamento por causa de nada. Nada pode substituir a família que Deus te deu. O marido e a esposa que Deus te deu. Eles são prioridades na tua vida. Amém? Você pode falar para a tua esposa, teu marido, você é a prioridade na minha vida? Você é a prioridade. Eu me preocupo com você. Eu preciso te abençoar. Eu preciso viver bem com você. Eu preciso estar bem com você. Estando bem com você, eu vou conseguir então resolver qualquer outra coisa lá fora. Mas a minha prioridade é estar bem com você. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós vamos encerrar. Muitas pessoas foram vitimadas de agressões físicas, emocionais, sexuais, e hoje carregam amargura na alma. Lembranças dolorosas que podem afetar os sentimentos em relação aos pais e, consequentemente, em relação aos cônjuges. A amargura prejudicial impede que as bênçãos cheguem até o casal. Portanto, não alimente sentimentos negativos em sua vida. Busque a cura de Deus para que você e seu cônjuge tenham a melhor família de toda a terra. Faça o conserto que for preciso, mas decida pela cura. A cura é o único meio pelo qual todo o peso do passado é removido. Precisamos arrancar todas as raízes de amargura que foram construídas no passado, porque toda raiz de amargura produz frutos amargos, e nós fomos chamados a viver uma vida de plenitude. Jesus conquistou essa vida na cruz do Calvário. Deus tem bênção para a família, de Gênesis a Apocalipse. Como seus filhos, temos um direito e uma herança de vivermos cada um dessas bênçãos. Não abra mão de ter a sua família alicerçada nas bases que a palavra apresenta. Usufrua as benéficas de Deus para o seu relacionamento conjugal. Dessa forma, você só tem a ganhar. Amém? Ah, pastor, eu fiquei muito chateada. O meu coração é muito magoado, porque o meu marido, exatamente como o senhor falou, pastor, eu fiquei muito magoado e hoje eu trago essa dor no coração, porque de muitas vezes a minha mulher, ela me deixava para poder correr lá, para poder fazer as coisas, eu ajudar, e eu ficava aqui. Isso machucou meu coração. Se cure hoje. Se cure. Não deixe essa amargura crescer dentro de você. Se cura, porque Deus, Ele quer esse casamento abençoado. Mas para esse casamento abençoado, você precisa perdoar, abrir mão e começar uma nova etapa a partir de hoje. Porque se você esquecer tudo que ficou para trás, se você abrir mão de tudo que te machucou lá atrás, e você começar verdadeiramente a viver uma nova etapa no teu casamento, no teu relacionamento, você vai ver que quando você chegar na tua casa, ou quando você chegar no teu lar, você vai ver uma mulher feliz, um homem abençoado, um casamento estruturado, e Deus vai glorificar o nome dele na tua vida. Amém, irmãos? Então, a partir de hoje, Deus fala para você assim: cura teu coração de tudo que te magoa, de tudo que te entristece. Esquece, passa uma borracha e começa a viver uma nova etapa no teu casamento, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você recebe? Então aplaude o Senhor Jesus. Glórias sejam dadas ao Senhor, graças sejam dadas a Ele.